de Deus é o que significa misericórdia. E pela verdade, o que Deus diz, se expia a culpa. Deus disse que Ele enviaria um que perdoaria todos os nossos pecados e nos justificaria diante dEle e nos aperfeiçoaria. Este é Jesus. E já foi cumprido isto. Aí agora Deus, no mesmo trecho, Ele diz: e pelo temor do Senhor, os homens evitam o pecado. O que seria isso? A pessoa que é humilde e sincera em respeitar a Deus, ela está temendo a Deus. Ela está respeitando a Deus. Ela está reverenciando a Deus, a qual isso torna perfeito para Deus. Então, quando nós somos humildes e sinceros em viver a verdade, a qual é pura, é santa, é perfeita, nós não vamos praticar, não é o pecado, a qual o pecado que é imperfeito para Deus. E toda pessoa que falta com respeito, que falta com a reverência, que falta com a humildade, com a sinceridade, em obedecer aquilo que é preciso viver, que nem ele diz aqui, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para nos ensinar. Então os ensinamentos de Deus que é perfeito, quando nós deixamos de ser humildes e sinceros em viver esses ensinamentos, nós vamos praticar o pecado. E o pecado é imperfeito para Deus. E vamos estar anulando o que Jesus também de forma perfeita fez por nós na cruz do Calvário. Aí nós não vamos nos conseguir mesmo ver diante de um Deus que também é perfeito, sermos perfeitos. Mas quando nós somos humildes e sinceros em viver a palavra dele que é perfeita, os ensinamentos dele que é perfeito, quando nós chegamos diante de Deus, nesta condição, o que nós vamos ouvir Deus declarar é que nós permanecemos naquilo que nós estamos vivendo, que perfeito é para Deus. Então, meus queridos, o temor a Deus é ser humilde e sincero em viver a palavra dele. Não é nós sermos sinceros para nós mesmos. Não é nós sermos humildes para nós mesmos. Porque tem pessoas que ela é humilde para consigo. Tem pessoas que ela é sincera para consigo. Mas não é humilde para com Deus. Mas não é sincera para com Deus. Aí sabe o que acontece? Quando se chega diante de Deus e quando ouve a verdade ou quando medita na palavra, Deus traz todos os seus erros em consciência. E ali ela chega até a pensar que é Satanás que está lhe acusando. Não, meu querido. Quando Deus traz a consciência de nossos erros, é Ele querendo dizer para mim e para você: pare de praticar o pecado, que isso é imperfeito para mim. Viva a santidade que é perfeita para mim. E tudo é possível para o que crê. Então é possível nós vivermos a santidade que é perfeita para Deus. A santidade é se separar de tudo que é errado. Quando Deus, pelo seu infinito poder, opera dentro de mim e de você, Deus vai, primeira coisa, a nos ajudar a vencer a nós mesmos. E quando a nossa humildade é para Deus, alcançamos graça. Quando a nossa sinceridade é para Deus, Ele nos esclarece e nos ajuda a viver a sua justa palavra. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Deus se revela aos sinceros, mas se oculta aos orgulhosos. Viu aí? Quem é falso, quem é fingido com a verdade, só está perdendo. E isso é imperfeito para Deus. Mas quem é sincero e humilde em viver a verdade, Deus o declara como perfeito. Então, por meio desta palavra, Deus nos diz que a sua palavra é divinamente inspirada por Ele. Este livro, a qual nós conhecemos e chamamos de Bíblia, que é a Sagrada Escritura, ela é inspirada por Deus. E a intenção de Deus, por meio dessas palavras, é nos tornar perfeito e fazermos andar perfeitamente diante dos olhos dele. Então a perfeição não é para mim e não é para outros, é para Deus. E Deus é quem declara quando nós vivemos a sua palavra de forma sincera e humilde. Então observe que Deus, na sua palavra, Ele vai falar a respeito de humildade para com Ele. Ele vai falar de humildade a respeito da pessoa que é humilde com ela mesma. De sinceridade para com Ele e de sinceridade para com ela mesma. Então quando nós somos sinceros e humildes para conosco, aí nós sempre vamos achar um jeitinho de arranjar desculpa para os nossos erros. Aí quando vamos diante de Deus,
Ou quando Deus usa alguém para corrigir, é o diabo. É doutrina do diabo. Mas quando nós somos sinceros e humildes em viver a verdade, Deus se revela claramente, de uma forma onde não se há dúvida, e vamos entender que Ele está nos aperfeiçoando, formando o nosso caráter semelhante ao dele. Meus amados, meus queridos, e aqui eu chego à conclusão. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Os que são educados por Deus, os que são ensinados por Deus, os que são corrigidos por Deus, os que são repreendidos por Deus e aceita as palavras de Deus de humilde e sincero coração, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito, é perfeito para Deus e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é isso? Vive de forma perfeita diante de Deus. Então quem declara que o homem e a mulher é perfeito é Deus, conforme a humildade e a sinceridade para com Deus, em viver a sua justa palavra, os seus justos ensinamentos. Meus queridos, quando nós nos humilhamos e de forma sincera vivemos a palavra de Deus, o que nós vamos praticar é a perfeição de Deus. Até mais. Cristo Jesus vos abençoe por meio dessas palavras. E um forte abraço do missionário Regis a cada um de vocês.